Tem até uma expressão sarcástica que a turma usa com relação ao PT, que é não aprenderam nada, não esqueceram nada, né? Então, muita gente tinha esperança de que a gente veria nesse governo, pelo fato de ser a terceira administração do presidente Lula, até de uma certa forma aprendido nas duas administrações anteriores, certas regras, certas... até algumas coisas que deram certo, né? Deram certo, poderia. Mas o que a gente vê, na verdade, é o ressurgimento daquelas velhas ideias que impregnaram a esquerda desde lá de meados, segunda metade do século XX, que tem a ver com a noção de que você tem que planejar a economia tem que ser centralizada em torno do Estado. O Estado é o grande indutor do crescimento, do desenvolvimento. E daí surgem essas aberrações nas empresas públicas e outras ideias igualmente ruins, como, por exemplo, a gente vai ver daqui para frente, eu tenho essa impressão, o BNDES, bancos públicos, começando a hipertrofiar novamente, com o objetivo de você voltar a fazer coisas como indústria naval, eu não sei se é a terceira ou quarta tentativa. Ou seja, por trás disso tem a ideia de que você tem que fazer política industrial. E eu queria ouvir um pouco a respeito disso, tua experiência. Você passou no BNDES, coordenou o programa excepcionalmente bem sucedido de privatizações. Eu queria ouvir um pouco da sua avaliação. O Brasil há muito tempo está carente de uma política industrial eficiente, né? O Brasil não define vocações e condições de competitividade. Essa lá, a política industrial tem que ser usada com muito cuidado, né? Porque ela tem um cobertor de coisas. Obviamente, ninguém é contra se você incentiva certas vantagens que um país tem. O que não dá é você achar, essa altura da vida, com essa velocidade da mudança tecnológica, que você pode ser autossuficiente em tudo, né? A sensação do Brasil, num dos erros que a gente esquece de lembrar sempre, é como se a gente estivesse sempre preso na lei de informática, você entendeu? É uma eterna lei de informática para tudo quanto é setor. É a lei de informática para automóvel, é a lei de informática para a indústria naval, ou seja, nós vamos fazer tudo. O ressurgimento da CEITEC, eu não sei se os ouvintes sabem, que é uma empresa de tecnologia do Rio Grande do Sul, que nunca fez nada, do chip da orelha de boi, foi determinada a sua liquidação no governo passado, e a primeira coisa que o Ministério de Tecnologia no Brasil faz é ressurgir com a CEITEC. Que é uma filosofia. Quando você bota um partido PCdoB no comando da tecnologia, não estou falando nem do mérito da ministra, a filosofia é o quê? Conteúdo nacional, independência, autossuficiência. Então, já tem uma visão completamente errada do relacionamento com o resto do mundo. E política industrial no Brasil sempre foi subsídio e proteção tarifária. Isso não vai funcionar. Você não aumenta a produtividade da economia. Você não educa a sua mão de obra. Se a mão de obra não melhora, não abre a economia para receber tecnologia via... E fora que você prejudica os mais pobres, né? Porque uma das coisas que as pessoas não percebem de um governo intervencionista e do PT é que você não está olhando a história do pobre no orçamento. Pelo contrário, os ricos estão todos no orçamento. Como o PT tem o Bolsa Família, dá essa questão social mais importante. O Bolsa Família que só é possível por causa do Plano Real, 30 anos, estabilização, e depois o Lula junta todas as políticas do Fernando Henrique. E agora voa na carona do populismo lá dos R$600 do populismo, que acusam o Bolsonaro de populismo, mas o Bolsa Família dá esse salto. Então, política industrial não deve ser essa coisa de produção. Também tem que parar com essa história que é ruim para o Brasil ter diminuído a participação da indústria no PIB. O Brasil tem a vocação agrícola, o mundo está mudando para serviços, então assim, você vai competir com o chip, com Taiwan, aí todo mundo fala, mas os Estados Unidos gastou 200 bilhões, mas os Estados Unidos tem uma guerra com a China. Então, o interesse estratégico dele de investir no... Não ter dependência, né? Tem produção... E tem 200 bilhões, tem onde gastar. Tem dinheiro, tem condição de você montar um parque. O Brasil está perdendo cérebro, o Brasil está perdendo gente, o Brasil não investe em capacitação e acha que vai ser independente um monte de coisa. Então, assim, a primeira coisa que o Brasil tinha que fazer era abrir a economia. Aí o presidente Lula faz o discurso que fez, acho que foi ontem, dizendo que a abertura comercial sucateou a indústria. Pelo contrário, o maior aumento de produtividade no Brasil
no período, foi quando você teve uma abertura comercial radical. Ela induz o investimento, não é? Quem quer sobreviver tem que investir e crescer. As pessoas, outro dia, alguém me disse isso, que entrevistou uma pessoa que era um CEO de uma empresa internacional de carros, e perguntou assim, por que no Brasil tem carroça, né? E no seu país... São caras. Caras, com essa e no seu país os carros são não poluentes, silenciosos, seguros. Porque no meu país eu tenho insumo de qualidade. No Brasil eu não consigo importar a tecnologia que eu preciso para... Então, assim, quem é prejudicado? É mais poluente, é mais perigoso, é mais caro. Então, é o consumidor que é... Então, o Brasil, essa política que você falou do intervencionismo, ela só é concentradora de renda. Ela, se você olhar o gasto tributário no Brasil, é a Zona Franca de Manaus, o próprio Simples está desvirtuado, o MEI completamente desvirtuado. Então, assim, se você conta MEI, Simples, Zona Franca e um monte de subsídios, daria para você fazer uma política social extraordinária. São 400 bilhões de reais de gastos tributários, equivalente a mais ou menos 4 bolsas famílias. Porque a reforma tributária, em alguma medida, pode mudar isso, porque a gente vê um foco de preocupação na concepção da reforma de reequilibrar a carga e favorecer a indústria. Mas seria o setor que teria maior redução tributária. Você acha que por aí vai haver algum resultado? Não, eu acho que você dar uma equidade tributária é importante do ponto de vista de produtividade. Então, uma das coisas que eu acho mais importante da reforma tributária é acabar com a guerra fiscal dos estados. Isso é fundamental, porque você tem estados que só sobrevivem por causa da guerra fiscal e não investem em outras capacitações. Então, assim, não investe na infraestrutura, não investe na qualidade de mão de obra, porque eu, podendo fazer guerra fiscal, vou trazer a fábrica XYZ para cá. Ainda que da forma logística seja o pior possível. Pior possível. Então, assim, com o fim da guerra fiscal, e vai demorar um tempo para essa adaptação, você tem a primeira questão de logística e localização. E é óbvio que nessas mudanças geográficas vai ter que investir em mão de obra, da mesma forma se a abertura comercial. Porque se você tira de uma hora para outra a proteção de uma indústria, vamos dizer, automobilista, você tem que treinar aquela mão de obra que é ali para outro lugar. Então, tudo isso leva muito tempo. E político não tem... vamos dizer, paciência para esperar tempo. Ele tem de 2 em 2 anos. Por isso que tem intervenção na indústria, tem intervenção do setor elétrico, tem intervenção nisso, tem intervenção naquilo. Então, é isso. A outra questão é o seguinte, tem que segurar os lobbies.